Seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre por que homens e mulheres traem e se separam nas condições atuais contemporâneas. Uma explicação através de Carl Jung e suas obras, aplicada na atualidade. Na verdade, tudo que ele escreveu parece que ele escreveu ontem. O fenômeno da traição e da separação, obviamente existem vários motivos para isso. Motivos finais. A causa verdadeira por dentro, a gente pode dar uma olhada na anatomia da mente humana e entender. A primeira coisa que nós temos que prestar atenção é a seguinte: através de estudos ao redor do mundo, clinicamente falando, e através de entrevistas de vários povos e da leitura do que eles deixaram como cultura, da criação de símbolos, o Jung percebeu que existe dentro de nós, no caso masculino, existe a figura da mulher, simbolicamente falando. E na figura feminina existe a figura do homem dentro de si, simbolicamente falando. Porque nós não poderíamos tirar isso do nada. Isso é uma herança do nosso inconsciente coletivo, aquilo que nós vamos trazendo aos centenas de milhares de anos e até talvez antes. Então nós temos já uma pré-definição de mulher e de homem, que nós trazemos dentro de nós, de masculino, de feminino. E a gente coloca isso na nossa primeira projeção dessa função é através da mãe, através do pai. Então a gente projeta essa ideia e isso molda um pouco daquilo que a gente pensa como homem, como mulher. E aí o que acontece? Passa-se o tempo, você deixa de ser infantil, deixa de ser criança e você vai, muitas vezes você pode fazer o movimento de projeção para outra pessoa. Então você deixa de projetar este feminino na mãe e começa a projetar o feminino já num outro caráter, através, por exemplo, de uma namorada, de uma mulher que você acha interessante em vários conceitos, não só através da beleza. E normalmente a população ocidental ela não trabalha o seu inconsciente. Tudo que você não trabalha no seu inconsciente vai ficar represado, nem por isso ele vai deixar de existir, e ele vai ter que sair de alguma forma, ele vai ter que se expressar de alguma forma, ele vai se expressar de uma forma mais primitiva possível, porque é aquilo que ela foi desenvolvida. Assim como nós nos desenvolvemos para o mundo externo, deveríamos nos desenvolver para o mundo interno, apesar de não fazermos. Então muitos homens podem projetar esta, que a gente chama de ânima, que é essa figura simbólica, esse complexo autônomo, que a gente chama, que é um conjunto de emoções e imagem, que tem uma certa autonomia dentro de nós, por incrível que pareça. A gente não é dono dela, a gente não é ela, mas ela tem uma certa autonomia, ela tem uma certa opinião, ela nos guia de certa forma e a gente diz que nós que decidimos muitas vezes foi um processo inconsciente. Essa é uma das grandes riquezas da psicologia analítica. Por exemplo, que a gente comprova hoje com a neurociência, a neurobiologia, e o próprio Freud também disse isso. Pois bem, essa ânima no homem tem a função de trazer certos caprichos. Se você não desenvolver ela vai transformar isso em certos caprichos. O lado feminino do homem, que todo masculino tem, e vice-versa. Então essa função tem essa tendência de equilibrar. Esse nosso conflito entre os opostos é, na verdade, que o próprio Jung vai escrever aqui como o cumprimento legítimo do significado da existência humana, né, dentro das minhas anotações, do livro, desse último livro que eu estava lendo, O Inconsciente, O Eu e o Inconsciente. Nós vamos viver esse momento para sempre, esse conflito entre opostos, e a gente deveria trabalhar isso como uma função principal, apesar de não fazermos. Então essa função ela vai tentar equilibrar o que nós temos. Então muitas vezes você encontra homens muito masculinos que são muito femininos no seu ambiente pessoal, porque você usa uma outra máscara inconsciente, uma máscara coletiva, social, que a gente chama de persona. Então, é como se nós tivéssemos duas frentes. Na frente do mundo externo, a gente tem a persona. Na frente do mundo interno, nós temos a ânima ou o ânimos. Então, essas figuras ajudam a gente a se conectar como se fosse uma ponte entre esses mundos. E nós somos o eu, que podemos chamar também de ego, que é um complexo também criado pela mente, desenvolvido pela mente. Ao longo dos primeiros 3 a 5 anos, a gente começa a descobrir que nós somos nós, que é bem interessante e talvez você não saiba disso. No caso específico do relacionamento, o homem, agora falando do homem em particular, ele pode projetar e encontrar a sua mulher e projetar essa ânima diretamente a ela. Então, de certa forma, ela não vai ser ela vai ser um ideal
e você vai ter diversos conflitos. Se você for casar com essa pessoa e você tiver esse ideal de ânima especificamente nessa pessoa, que é uma pessoa de carne e osso, uma mulher que seus vários defeitos e virtudes, você vai ter problemas. De certa forma, você vai ter problemas porque você vai estar se ligando ao seu lado mais fraco, que dentro de si é aquilo que você identifica. E de duas uma, ou você vai ficar extremamente agressivo com essa pessoa ao longo do tempo, porque ela reflete aquilo que você nega de certa forma, né? Ou por outro lado, você vai ficar extremamente submisso àquela imagem por sentir a importância e a força que ela tem. E na verdade é uma pessoa. Isso pode gerar bastante conflitos, e aí a pessoa pode começar a se sentir, não saber lidar com essa irritabilidade ou não saber lidar com essa passividade. E aí talvez ela procure em outras pessoas ou em outras coisas essa fuga desta ânima projetada. E aí o que acontece? Você vai achar que o caminho é a traição ou a separação. Sendo que o que você deveria fazer, na visão da psicologia analítica, é tratar isso dentro de si. Se você tirasse essa projeção e começasse a entender que existe um lugar, um símbolo dentro de ti, que é a ânima, que poderia ser trabalhada, você tiraria essa projeção, entenderia, assimilaria e ela seria uma ponte para os conteúdos inconscientes, que faria com que você tivesse uma vida mais equilibrada e tratasse o problema dos opostos, que a gente chama. O mundo é muito mais complexo do que simplesmente, nossa, mas você tem uma mulher linda em casa, vai trair, e aquela pessoa trai aquela determinada mulher e ninguém sabe explicar o porquê. Ah, mas ele enjoou, ele é cafajeste e tudo mais. A verdade é que o homem pensa muito pouco sobre o seu próprio inconsciente, reprime muito essas questões e entende errado, porque essa chamada desse feminino dentro do homem não é uma relação ao mundo externo, mas ao mundo interno. Ele não precisa se tornar feminino no mundo externo necessariamente. Ele pode fazer isso de forma interna. Inclusive, toda a criatividade que pessoas criativas têm, intuitivas, vão ser geradas através dessa conexão com o inconsciente. E acontece o oposto também, se ele não casar com uma mulher cuja ânima esteja projetada, ele se identifica muito com a persona dele. E aí ele vai querer procurar talvez essa falta que ele sente dentro dele, como não suficiente. E aí o que acontece? Ele vai buscar a traição pela essa atração por esse ideal, ou a separação por essa falta de entender que talvez não seja possível seguir com aquela pessoa porque ela é insuficiente, e na verdade ele vai trabalhar isso dentro dele. Essa é a bem da verdade. Eu acho que é uma perspectiva muito interessante. Anatomicamente da mente falando, ela traz uma certa reflexão muito importante. Claro que existem várias outras causas que a gente pode falar, né, de sintomas, vamos dizer assim, de que a pessoa está realmente desinteressada e tudo mais, mas isso é interessante perceber que é um reflexo desses processos não digeridos. Se as pessoas digerissem, conflitassem, assimilassem, aí a gente poderia falar, bom, e agora o que sobrou? Continua com a mesma questão? Aí tudo bem, mas normalmente não é isso que acontece. No lado da mulher, nós temos o ânimos, né? O ânimos ele é diferente, né? Nas percepções clínicas do Jung, nas experiências, na cultura, nos estudos que ele fez, são muito robustos, ele descobriu que a mulher tem uma relação como se fosse um conselho. Esse ânimos não é uma mulher só, né? No caso seria um homem só, mas é um conselho de homens que dão conselhos, ao invés de trazerem caprichos, eles trazem conselhos. Então eles trazem conselhos do inconsciente sem uma formulação necessariamente racional ao mundo externo, e essas opiniões são muito fortes e muito instintivas e certeiras dentro da mulher. Então ela vai buscar nesses conselhos tomar a vida em relação ao homem. Ele se aprofunda um pouco menos na questão do ânimos, talvez por não ter conseguido entender. Ele até no livro coloca que ele não tenta teorizar ainda, mas sim trazer alguns caracteres simbólicos para que possa ser discutido posteriormente. Infelizmente, até hoje não se foi discutido tão a fundo sobre isso, mas a tendência é essa, tanto de imagem quanto de opiniões, vamos dizer, essas opiniões vão sendo acumuladas, então você tem você projeta esse ânimos ao pai, o pai é uma referência,
Muitas vezes você acaba projetando para um tio ou outra, se você não tem, por exemplo, um pai que seja presente, ou um pai que você realmente tenha admiração, você vai projetar isso posteriormente num outro homem como referência sua, que dessa potência, dessa imagem, desses conselhos. E você pode cair na mesma questão, você pode cair na questão de encontrar aquela pessoa e ficar muito submissa, ou ficar muito irritada com essa questão por não querer lidar com essa questão inconsciente que está dentro de si, na verdade. Ou então, ao você não encontrar nesse seu parceiro ânimos, você buscar fora. Das mesmas formas, ela encontra uma forma muito parecida. Por isso que tantas vezes a pessoa está buscando uma emoção diferente, ela caiu na rotina, ela quer buscar uma emoção diferente, dela encontra essa paixão, essa vivência, esse vívido de novo. E a solução está realmente no trabalho interno, no trabalho da sua inconsciência. Então, esse ânimos é uma ponte para o inconsciente feminino. Esses conselhos precisam ser entendidos, trabalhados simbolicamente e não simplesmente refletidos no mundo externo, né? Essa projeção do ânimos ao mundo externo, ou essa falta de, e esse conflito, essa irritabilidade, se você se identifica muito com a sua persona, que é aquilo que você mostra para a sociedade, você fica muito irritada quando as pessoas não correspondem à mesma maneira com essa persona, né? Como assim ela não é só aquilo que ela mostra para a sociedade? E você vai ter um grito incessante dentro de você pedindo para você olhar para isso. Olhe para isso, converse consigo mesmo. Abra espaço para isso conversar dentro de você. Escute o que esses homens têm a dizer dentro de você. Ele faz parte do inconsciente, ele faz parte do todo, você faz parte do todo, e você precisa aprender a intermediar essas relações. Intermediar você com o mundo externo, você foi muito bem treinado, você foi muito bem treinada. Agora, com o mundo interno, a gente perdeu completamente a noção. Os povos antigos não faziam essas coisas do nada. Eles não faziam isso porque eles eram burros ou piores que nós. Eles entendiam muito mais, eles tinham uma percepção do inconsciente muito melhor que a nossa. Apesar de muitas vezes eles projetarem essas questões, como por exemplo espíritos, como por exemplo muitos fenômenos internos, eles acabarem passando ao externo. O que nós conquistamos no século passado com a racionalidade e essa vontade de trabalhar, de fazer as coisas, de metas, de objetivos é interessante, mas a gente não pode abandonar simplesmente totalmente o oposto e achar que isso não faz parte da psicologia, que isso simplesmente foi um devaneio dos nossos povos passados e nós só estamos certos, só o que a gente pensa está certo. E a gente quebra todas essas questões, esses rituais, esses símbolos, e sofremos muito porque somos muito pragmáticos, muito persona, temos uma máscara muito forte, e aí a gente, tudo aquilo que a gente acha que a gente reprime que é o mal, isso vai sair de uma certa forma que a gente não vai entender, e a gente vai poder, achando que fazer o bem estamos fazendo mal, a nossa vida fica conflituosa, tudo isso porque a gente fica fugindo disso. Então exige uma necessidade, a partir do momento que você converse consigo, que você abra essa ponte interna, assim como você abriu com a externa, você vai encontrar esses fenômenos interessantes, vai colocar eles no lugar deles, vai assimilar com a sua personalidade. E muito potencialmente você vai entender, anatomicamente somente, e vai poder ter um potencial melhor na sua vida, mais equilibrado, mais saudável, com suas potências, seus dons, suas energias, muito maiores do que você tem hoje. Essa é a proposta. Espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve para receber mais vídeos e até a próxima.